Queridos, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ler novamente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós valorizamos muito as coisas, queremos fazer muitas coisas longe de Deus. Isso tem um nome. Isso é amar as coisas mais do que Deus. Grande parte, ou talvez a imensa maioria, queridos, dos nossos problemas, das situações difíceis que nós enfrentamos nas nossas vidas ou pecados, é porque nós amamos mais determinadas coisas do que Deus. E às vezes nós amamos coisas boas, às vezes nós amamos mais uma pessoa do que Deus, às vezes amamos mais a nossa esposa do que amamos a Deus, às vezes amamos mais, você, esposa, às vezes ama mais o marido do que Deus, às vezes você ama mais o seu trabalho do que Deus. E não há nada errado, queridos, naquilo que nós acabamos de citar aqui. Não há nada de errado em você amar o seu filho. O problema é quando você ama mais o seu filho do que Deus. Porque sempre que nós amarmos mais as coisas desse mundo, mesmo que elas sejam mesmo que elas sejam boas, o conforto, o trabalho, pessoas, ou mesmo beleza, ou tantas outras coisas que o Senhor criou e colocou na nossa vida para que fosse bênção na nossa vida, sempre que nós amarmos mais essas coisas do que Deus, nós vamos ter problemas. E na teologia reformada, nós chamamos isso de ídolos do coração. Porque sempre que você coloca algo no lugar de Deus, ou coloca algo mais importante do que Deus na sua vida, você está se tornando espiritualmente um idólatra. E é por isso que sempre que nós colocamos, como disse nosso querido Osmar, dinheiro, ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, ou mesmo como mais importante do que Deus, ou mesmo lazer, ou qualquer outra coisa, nós vamos ter problemas, porque essas coisas, por melhores que sejam, por mais necessárias que sejam, nunca vão trazer descanso para o nosso coração. As coisas terrenas, ou as coisas deste mundo, por melhores que sejam, por lícitas que sejam, elas nunca vão trazer verdadeiro descanso para o nosso coração, alegria para o nosso coração, nunca, jamais. Mesmo sendo coisas lícitas e boas. As ilícitas, então, os pecados nem se fala, é o próprio inferno na terra. Mas o que eu estou querendo dizer, querido, é que é muito sutil quando nós muitas vezes nos dedicamos a determinadas coisas que são boas e nos esquecemos de Deus. E aí muitas vezes o nosso coração começa então a ficar pesaroso. Aí muitas vezes o nosso coração vai ficando cansado e nós não sabemos por quê. Mas eu não tenho feito nada de errado. Tem. Você tem amado muitas vezes as coisas e muito mais do que Deus. Às vezes você até ama a Deus, você se dedica a Deus, mas você ama muito mais as coisas ou as pessoas do que Deus. Esse é o grande problema da grande maioria das vezes que nós enfrentamos. Certa vez, João, o apóstolo, lá na sua primeira carta, no versículo 2:15, ele diz assim: olha, não amem o mundo, nem aquilo que está no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É exatamente isso que Deus está falando.
Ele não está dizendo que não existem coisas boas no mundo. Ele está dizendo, não ame as coisas desse mundo. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Ame mais a Deus. Ame primeiro a Deus. E aí você vai ser feliz. E aí você vai ser completo. E aí você vai descansar. E lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, e aí que eu quero transicionar para o texto. Ele diz assim, porque é possível que você esteja perguntando assim, mas pastor, como é difícil a gente amar a Deus então, né? É sim, querido, é difícil, é um grande desafio, mas é isso que esse é o grande desafio da nossa vida. Amar mais a Deus, acima de todas as coisas. E João lá no capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. De maneira que o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, é que para você amar a Deus, você precisa antes entender o amor de Deus por você. Mas pastor, isso é fácil. Não, não é. É um grande desafio. Ah, meus irmãos, como nós somos desconfiados. O pecado fez com que a gente, queridos, sempre esteja desconfiando do amor de Deus, apesar de tudo o que a palavra diz sobre o amor de Deus na nossa vida. Mas nós somos muito desconfiados. Nós somos muito cabreiros. E aí a gente faz aquilo que o Osmar falou, a gente se mete muita presepada. Por quê, queridos? Porque nós desconfiamos muito do amor de Deus. Nós temos o costume de não descansar no amor de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, e eu já vou para o texto, que é um texto de transição. A carta de Paulo aos Romanos é num sentido muito simples, ao meu ver, justamente mostrar, ela vem justamente mostrar que tudo aquilo que teoricamente poderia trazer descanso no nosso coração falhou. E sempre falhará. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar na carta de Paulo aos Romanos que os judeus, por exemplo, eles confiavam na lei, nas regras, para poder agradar a Deus, para poder servir a Deus e para serem felizes. E Paulo vai chegar, olha, isso não pode trazer descanso para vocês, nem mesmo as leis, nem mesmo a lei, porque vocês valorizaram muito mais a lei do que a Deus. Vocês foram criando leis e mais leis e mais leis e mais regras e mais regras, e vocês se perderam, e hoje vocês se afastaram de mim. É como se Deus estivesse dizendo isso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer também que os gentios, ou seja, aqueles não judeus, aqueles que não eram parte do povo de Deus, eles quiseram também atingir a sua alegria, o seu descanso, ou mesmo o próprio Deus através da sabedoria ou das filosofias humanas. E nisso eles também falharam. E isso jamais, sabedoria alguma, ou filosofia, ou qualquer conhecimento filosófico, ou por mais que você estude, não tem nada de errado em estudar, mas esse conhecimento humano, mundano, nunca vai trazer alegria verdadeira para o seu coração. E aqui no capítulo 8, nesse versículo de transição, o apóstolo Paulo, ele quer provar, ele quer mostrar as provas do amor de Deus por mim e por você, justamente para mostrar que nesse amor e nesse Deus que prova o seu amor por nós, nós podemos descansar e encontrar paz. Esse é o grande insight desse texto. O versículo que nós acabamos de ler no início, versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você pode de repente argumentar comigo e dizer assim: mas pastor, existe tanta coisa contra mim. Eu tenho um patrão lá que é muito contra mim, que faz maldade contra mim lá no meu trabalho. Eu tenho pessoas que fazem mal contra mim. Tem gente da minha família que muitas vezes me prejudica.
muitas vezes dentro da minha casa. Pastor, às vezes até parece que Deus está contra mim. E é verdade, querido, às vezes parece mesmo. Às vezes parece mesmo. Mas o texto está dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o texto vai provar isso. Ele é um texto de transição, porque ele vai provar através do argumento anterior e depois dos argumentos posteriores. Dos argumentos anteriores através de afirmação, a partir do versículo 28. E nos argumentos posteriores ele vai utilizar assim uma forma muito comum do apóstolo Paulo, que é através de perguntas retóricas. Aliás, essa mesmo é uma pergunta retórica, é uma pergunta onde a resposta já está na própria pergunta. É uma forma de argumentação do apóstolo Paulo. E ele vai provar que nós podemos confiar no amor de Deus, que esse amor é indestrutível, que esse amor, ele é tão grande, que ele, em conhecendo esse amor, revelado na pessoa de Jesus Cristo, nós também somos capacitados a amar a Deus em primeiro lugar, porque Ele, meu querido Luiz, nos amou primeiro. Pastor, como que Deus nos amou primeiro? Mas pastor, parece que tem tanta coisa contra mim, parece que Deus, Ele não é por mim, tem tantas coisas. Eu quero dizer para você, querido, que Deus é por você. E Ele é muito por você. E eu quero, em primeiro lugar, mostrar, a partir do versículo 28. Volta um pouquinho no texto. Versículo 28. O primeiro argumento do apóstolo Paulo, onde ele prova e ele mostra que Ele é por nós. Que Deus é por nós, em Cristo Jesus. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e também daqueles que foram amados por Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse, meu pastor? Que propósito é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, acerca de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o argumento está justamente nesses versículos anteriores. O primeiro argumento do apóstolo Paulo. O primeiro argumento que prova o amor de Deus, que nos capacita também a amá-lo, é que Deus tem um plano para a sua igreja. O primeiro argumento do apóstolo, que mostra o tamanho do amor de Deus por nós, e por que nós podemos ter a certeza do amor dele e nenhuma insegurança, é que em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu creio em Jesus Cristo, se eu estou aqui agora, isso significa que eu fui escolhido antes mesmo que todas as coisas fossem criadas? Exatamente isso. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por mim. Ele não somente criou você e fez com que você viesse à existência, Ele te ama antes mesmo que você estivesse na barriguinha da sua mãe. Antes que houvesse mundo, diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, antes do primeiro item do macrocosmo, do espaço, do universo, antes mesmo que fosse criado o primeiro micro-organismo do microcosmo, do micro-universo, antes mesmo que Ele começasse a criar todas as coisas, a sua vida
diz aqui a palavra de Deus, a sua vida já estava na mente eterna de Deus. Ele escolheu você, Ele já sabia o seu nome, Ele conheceu você de antemão, e Ele deixou e criou e preparou um propósito para a sua vida. Agora eu pergunto para você, esse amor é grande ou não? É muito grande. Renda-se a esse amor, meu querido. Entenda que Deus criou você, mas que antes mesmo de criar você, Ele já te amou na eternidade, e Ele já te deu um propósito, Ele já fez um plano para a sua vida. Você, querido, se você crê em Jesus Cristo, se você está em Cristo Jesus, porque tudo isso é em Cristo Jesus, Cristo é a pessoa e o mediador de toda essa relação. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Se você está em Cristo Jesus, é porque Deus tem um plano para você, é porque Deus tem um propósito para você. Você não é obra do acaso, você não é obra de uma situação fortuita, ou que de repente, como eu falei hoje de manhã, um dia Deus estava passeando e Ele olhou para você e se apaixonou por você. Não! Por mais que você seja obra da criação de Deus, mas não, querido, você é amado porque Ele te amou primeiro na eternidade, e Ele deu um propósito para você. Nessa manhã, hoje de manhã, eu ainda falei sobre o propósito de que você seja alguém que vai proclamar a palavra dEle, que vai fazer Ele conhecido através da sua vida. É muito maravilhoso isso, meus irmãos. Isso é amor verdadeiro. A noção que nós temos do amor, Leslie, é muito pequena. É muito pequena, porque o nosso amor é pequeno, o nosso amor é falho, nosso amor é imperfeito. Mas eu estou falando aqui, querido, de um amor que é perfeito, de um amor que é eterno, de um amor que é grandioso, de um amor que é indestrutível. Indestrutível. Um amor que nada e nem ninguém pode separar você dele, do amor de Deus. Ele vai falar isso também depois. Então o primeiro argumento do tamanho do amor de Deus é que você é um escolhido de Deus em Cristo Jesus. E o texto vai dizer assim, que o propósito de Deus é que Ele escolheu, predestinou você para Ele, e aí no momento da sua vida Ele te chamou pelo Evangelho, alguém pregou para você, você creu. Em Cristo Jesus Ele justificou você, Ele fez de você justo, apesar de pecador, apesar de imperfeito. Por causa dos méritos de Cristo na cruz, você foi justificado. E aqueles que justificou, Ele glorificou. Ou seja, o teu destino e o meu destino, por causa do amor de Deus, é o céu e a eternidade na presença dEle. Amém? Esse é o grande amor de Deus. Esse é o plano que Deus tem para aqueles que são seus. Esse é o plano que Deus tem para aquele que está em Cristo Jesus. Aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E deu a eles o propósito de vida, de manifestar a glória de Deus através da sua vida. Isso é amor, queridos. Isso é amor. Isso é amor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu creio num Deus e entreguei minha vida para um Deus que me escolheu na eternidade, querido, o que pode me tirar do amor, me separar desse amor? A resposta é: ninguém pode ser contra nós. A resposta à pergunta retórica: ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada. Deus é por você, Ele o guardará, e Ele te ama, Ele te sustenta, e isso vai capacitar você a amá-lo, desde que você entenda o tamanho desse amor. Não desconfie de Deus. Não desconfie de Deus. Ele é digno da nossa total confiança, e essa é a prova. Nós somos obra de um propósito da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que criou, que decretou, o Filho que realizou a obra,
o Filho que morreu na cruz, e o Espírito do Senhor que nos guarda até aquele dia que nós nos encontraremos com Ele. Esse é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Mas em segundo lugar, querido, ele continua o argumento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais são as provas de que Deus é por nós e que nada pode nos separar do amor dele, e que nada pode ser contra nós, se ele é desse jeito, se ele nos ama dessa forma? O segundo argumento está aqui a partir do versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O segundo argumento do apóstolo é que o amor de Deus está firmado, alicerçado numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E é por isso que tudo é em Cristo. A escolha soberana de Deus é em Cristo. Nós amamos a Deus em Cristo. Cristo nos ama, Deus nos ama em Cristo. Essas são as provas. E o versículo 32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí você pode argumentar o seguinte: mas pastor, tem tanta coisa que eu quero, mas eu não tenho. Tem tanta coisa que eu preciso. Tem tanta coisa que eu tenho orado e pedido ao Senhor, mas o Senhor não tem me dado. Tem tanta coisa que eu queria, mas eu não tenho condições de ter. Como que o texto está dizendo que com Cristo Ele me dará todas as coisas? Não, querido, deixa eu explicar esse texto para você. Esse texto está dizendo que aquilo de mais importante, aquilo que você mais precisava, Deus já deu para você. É Cristo. O texto está dizendo que a prova cabal do grande amor de Deus e do sustento de Deus para a sua vida, e a prova de que Ele ama mais do que tudo, e que Ele ama a ponto de entregar o seu filho numa cruz por você. A prova final, a prova maior, é exatamente o fato de que Ele não poupou o seu próprio filho, porque Ele amou você, por causa do grande amor que Ele teve pela sua vida. Mas pastor, Deus, o Pai, não amava o Filho? Claro, querido, claro que sim. É óbvio que o amor do Pai pelo Filho é enorme, é grande, é incomensurável. A Trindade Santa da eternidade, como disse certa vez o Tim Chester, que escreve um livro sobre a Trindade Santa, ela se basta de amor. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, ela é retroalimentada de amor. As três pessoas da Trindade não precisam de mim e de você para amá-los, mas Deus, o Pai da Trindade, Ele resolveu numa decisão soberana amar você. E o mediador desse amor é o próprio Cristo. E a prova disso é que Cristo, o Filho, que estava na eternidade com o Pai, e que deixa a sua glória, e vem até nós, e se humilha, e experimenta todos os medos, e todos os problemas que nós também enfrentamos, mas sem nunca pecar. O Filho de Deus foi machucado, foi humilhado, foi pregado numa cruz, por causa do amor que Deus tem por mim e por você. Essa é a prova cabal, ou seja, Deus, Ele já deu o melhor que Ele tinha para dar. Todas as coisas agora, a partir desse momento, aquilo que nós precisamos, isso aí não é nada para Deus, porque Ele já deu o seu Filho. Aquele que não poupou, se Ele não poupou o seu próprio Filho, e olhou para Ele e viu Ele abandonado numa cruz, porque Deus naquele momento, o Pai, abandona o seu Filho numa cruz. Esse Filho é o presente maior que nós temos.
Esse Filho é suficiente para nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é suficiente. Nele nós temos todas as coisas. Nele nós temos supridas as nossas necessidades. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos o melhor de Deus. Em Cristo Jesus nós temos o melhor de Deus. Esse é o segundo argumento. Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Um Deus que não poupa o seu próprio Filho. Você acha que vai faltar alguma coisa para você? O Deus que moeu o seu próprio Filho, acha que você vai passar algum tipo de necessidade? As suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, porque Ele já deu o principal, o Filho. Ele é o presente maior. Ele é a prova da generosidade eterna de Deus, e Ele é suficiente. Como disse o pastor Luciano, eu gosto sempre de citar esse texto. Pastor Luciano, no seu livro Jesus de Nazaré, recomendo que você leia. Ele diz assim: naquele dia em que você achar que Deus te abandonou, naquele dia que você achar que ninguém ama você, naquele dia que você estiver na noite mais escura da sua alma, na depressão mais profunda, lembre-se do Filho de Deus pregado numa cruz. Fecha aspas, pastor Luciano, no seu livro. Um dos relatos mais espetaculares sobre a importância do Filho de Deus na nossa vida. Sempre que você pensar que está faltando alguma coisa para você, querido, ou que Deus não está te dando alguma coisa, ou que você está pedindo alguma coisa e Deus não está te dando, e às vezes Ele não dá mesmo, porque muitas vezes nós pedimos mal. Às vezes Ele não responde às nossas orações, porque se Ele der aquilo que nós pedimos, vai ser a nossa ruína. Vai ser um dia, naquele dia que você estiver mais ranzinza, ou mais triste, ou mais magoado, naquele dia em que você estiver achando que Deus te abandonou, lembre-se do Cristo pregado na cruz. Lembre-se da prova cabal que Deus ama você. Lembre-se do Cristo que não poupou seu Filho. Como diz o John Stott, os juízes poupam alguns meliantes, alguns bandidos que cometem crimes de verdade, que fazem coisas ruins. Os juízes muitas vezes abrandam suas penas por conta da lei, daquilo que está na lei. Mas o principal e maior juiz de todos, o juiz dos juízes, o único juiz que é reto, verdadeiramente reto e perfeito, esse juiz não poupou o seu Filho por minha causa e por sua causa. Esse juiz, ele não poupou o seu próprio Filho, pelo contrário, ele o abandonou numa cruz, para que ele sofresse todos os tormentos do inferno e aquilo que nós mereceríamos, e a ira de Deus estava sobre ele. A ira que era destinada a nós, que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, foi toda sobre Cristo, e a sua justiça veio sobre nós, e nós fomos justificados. Essa é a prova cabal do amor de Deus. Essa é a maior prova. Mas pastor, como é difícil de entender o próprio Deus moendo o seu próprio Filho. É verdade, queridos. É um amor incompreensível por nós, mas é verdade, porque Deus, Ele prova o seu amor com atitudes, e a maior de todas as suas atitudes é o Filho dele pregado numa cruz em nosso favor. Amém? Renda-se a esse amor. Renda-se a esse amor, porque esse amor, você entendendo o tamanho do amor de Deus por você, você vai abandonar os ídolos do seu coração. Renda-se a esse evangelho, a essa boa notícia que diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus,
E como diz lá em Apocalipse, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo na mente de Deus, e a sua prova na história se concretizou na plenitude do tempo, quando o Filho vem e anda conosco, e nós vemos a sua glória, diz a palavra de Deus, e ele prova, e ele morre numa cruz. É incompreensível, mas é o que aconteceu, é a prova. Você e eu, em Cristo Jesus, somos muito amados, muito amados. Renda-se a esse amor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode intentar acusação contra os seus erros ou contra os problemas do passado? Quem pode te acusar se Deus justificou você em Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém. Aliás, um dos inimigos maiores da nossa vida é o diabo. Se tem algo que ele gosta de fazer, é acusar, é tentar jogar os nossos erros do passado na nossa cara. Mas o texto está dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Ele não somente justificou, Ele não somente morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou. E o texto diz que nesse exato momento Ele está lá do lado do Pai, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele deixou o Espírito dele aqui para nos conduzir em triunfo, como testemunhas do seu amor. Mas Ele está nesse exato momento intercedendo por você. Que amor é esse, irmão? Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Filho de Deus, nesse exato momento está intercedendo junto ao trono de graça por mim e por você, os seus escolhidos. Agora eu pergunto para você: isso é ou não é o maior amor do mundo? Isso é a prova do amor de Deus por nós. Em último lugar, meus queridos, só recapitulando: em primeiro lugar, a prova do amor de Deus é que nós somos escolhidos nele. Em Cristo Jesus nós somos escolhidos na eternidade, e Deus nos deu um propósito de vida. Em segundo lugar, a prova maior é a pessoa de Jesus Cristo, o Cristo, o Filho de Deus, que morre numa cruz e que ressuscita, que deixa o seu Espírito para nos conduzir e para nos consolar, e que está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós. Isso é o texto que está dizendo. Mas em terceiro lugar, a grande prova do amor de Deus, e eu termino com isso, é que Ele nos fez vencedores sobre os nossos inimigos, sobre os nossos piores inimigos. O texto, a partir do versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, olha só, queridos, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas pastor, eu tenho muitos inimigos. Pastor, o senhor mesmo disse que os nossos maiores inimigos são o mundo, o diabo, a carne, a morte. É verdade. Nós temos pelo menos esses 4. Normalmente a gente fala só de 3, mas eu quero colocar também aqui um que já foi vencido: a morte. Mas eu quero dizer que todos os inimigos já foram vencidos em Cristo Jesus, e que você pode descansar o seu coração nesse Deus, porque Ele já venceu por você.
E você pode descansar nesse amor. Pastor, mas o diabo, ele está aí ao derredor. Ele já foi vencido. Ele é o cachorrinho de Deus. Ele só vai tocar em você se Deus permitir. E às vezes Deus permite que é para você, para fortalecer a sua fé. Às vezes Deus permite que o diabo toque ou nos tente de alguma forma, ou faça alguma coisa contra nós, porque Ele mesmo quer provar o nosso coração e a nossa fé, e quer nos fortalecer. E como disse lá em Romanos 8:28, quando eu comecei a ler, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Nós, aqueles que Deus amou primeiro. Somos nós, queridos. E até quando o diabo fizer alguma coisa contra você, é para o seu bem, para fortalecer você. É para você, assim como ele fez com Jó, fortalecer a sua fé. Porque o diabo, querido, ele não é mais poderoso do que Deus. Ele está sob o total controle de Deus. E mesmo se ele fustigar você com alguns dos seus dardos inflamados, como diz Paulo aos Efésios, se Deus permitir que ele faça alguma coisa contra você, é porque ele tem algo, ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer forjar, ele quer amassar o barro, ele quer moldar o barro. Mas pastor, esse inimigo já foi vencido? Foi. A Bíblia diz que na cruz todo principado e potestade já foi exposto ao desprezo, e ele já foi vencido. De forma que o diabo, querido, não pense que o diabo vai vencer você. Em Cristo Jesus ele já está derrotado, amém? E você é vencedor sobre tudo isso. Você é vencedor. Ele não pode separar você do amor de Deus. Aqui ele diz, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo tenta acusar você. Tenta mostrar para você os seus erros. Tenta mostrar para você como ele fez com Jesus no deserto. Tenta pegar você de alguma forma. Ele tenta te acusar de alguma coisa. Mas o texto diz, ninguém pode nos acusar, porque Deus já nos justificou, amém? Ele já nos justificou, nós já somos dele, e nada pode nos separar do amor dele, nem o diabo. O texto diz aqui, naquele momento em que ele diz assim, olha, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, ou seja, nenhuma criatura espiritual ou maligna pode separar você do amor de Deus, porque ele já foi vencido na cruz. Pastor, mas o mundo é nosso inimigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Cristo Jesus já venceu o mundo. E às vezes vem as tribulações. O texto está dizendo, será tribulação? Às vezes você fica angustiado. Sim, é verdade, nesse mundo a gente fica angustiado. Às vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé. Às vezes nós somos fustigados por causa da nossa fé. Às vezes nós somos humilhados porque cremos em Cristo. Sim, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. E muitas vezes sim, querido, você vai ser humilhado, você vai ser machucado, você vai ser perseguido. Muitas vezes vão tirar sarro de você, vão fazer coisas contra você, porque você é cristão. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação ou angústia. Às vezes você vai ficar angustiado, às vezes você vai ficar entristecido, às vezes você vai lidar com as coisas desse mundo onde jaz o pecado, e às vezes você vai desanimar. Mas eu quero dizer que nem isso pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Mas pastor, certa vez o senhor falou também que o meu maior inimigo sou eu mesmo. É verdade. É verdade. Nós somos o nosso maior inimigo. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Por muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus, queridos. Por muitas vezes nós temos ali a palavra de Deus para nos conduzir, Deus falando conosco. Aliás, muitas vezes a gente fica pensando, mas Deus não fala mais comigo. E aí vem aquela pergunta, né? Você abriu a Bíblia hoje?
Muitas vezes, querido, a gente sabe o que é certo, mas nós não fazemos aquilo que é certo. É verdade, nós nos metemos em muitas situações difíceis, como o presbítero Osmar falou aqui. Muitas vezes nós somos nossos piores inimigos, nos metemos em tantas enrascadas por causa da desobediência e pecamos. Mas o texto diz que nem isso pode nos separar do amor de Deus. Nem isso. Quero dizer para você, querido, eu não estou dizendo aqui para você viver pecando e se entregar ao pecado, não. Mas nem você mesmo e nem o seu próprio pecado pode separar você do amor de Deus, se você está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados. Amém? Em Cristo Jesus você foi perdoado. Nós somos uma comunidade de pecadores perdoados, remidos pelo sangue de Cristo. Descanse nessa verdade, querido. Os seus pecados foram perdoados. Perdoados estão os seus pecados, se você está em Cristo Jesus. Agora viva por Ele. Ame a Ele. Não porque você quer alguma coisa dele, mas porque Ele já provou o seu amor por você. Ame acima de todas as coisas. Ame a Deus em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. Descansa, querido. Confia. Larga de ser desconfiado do amor de Deus. Larga de pensar que Deus está lá olhando com você com cara de mal e bravo, pronto a lançar um raio em você quando você peca. Larga de olhar para Deus como se fosse aquela pessoa que está esperando você cair em algum pecado para te punir. Deus não é assim não. Ele não fez isso. Ele está de braços abertos com a sua graça para receber você quando você se arrepende dos seus pecados. E nada, nem os seus pecados, nem você mesmo com a sua desobediência, se você está em Cristo Jesus e você entregou sua vida para Cristo e você reconheceu que Ele morreu por você e ressuscitou para a sua justificação, se você crê nessa verdade, você é de Cristo, você é de Deus e nada pode separar você desse amor. Descansa, irmão, descansa e ame a Deus. Eu termino dizendo que o maior de todos os nossos inimigos, depois de nós mesmos, é a morte. E o texto diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Eu uso aqui uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo faz lá, e uma chacota que ele faz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, em Cristo Jesus você não morre mais. Mas pastor, eu vou passar pela morte física? Provavelmente. Mas você vai acordar já nos braços de Cristo, porque Ele venceu a morte, e em Cristo Jesus nós vivemos eternamente. Amém, queridos? Porque nós somos glorificados, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Somos entregues à morte o tempo todo. Muitas vezes nossas vidas estão sob perigo porque não somos cristãos, mas mesmo que nós morrermos, a morte já foi derrotada, porque o que nos aguarda em Cristo Jesus é a vida eterna. Aleluia. Nem a morte, que é o nosso pior inimigo, que causa separação e que nos faz sofrer tanto nesse mundo, pode nos separar do amor de Deus, porque o crente em Cristo Jesus vive para sempre. Como diria um presbítero amigo meu, seu Valdir, lá de Dourados: pastor, fica tranquilo, o crente não morre. O crente, a morte física para o crente é só uma passagem dessa vida para o porvir,
para a vida eterna. Amém, queridos? E nós estaremos com Ele eternamente. E se você estiver vivo no dia que Cristo voltar, na sua promessa de Mateus 24, quando Ele voltará com clangor de trombeta, quando soar a última trombeta e Cristo vier com poder e grande glória para buscar a sua igreja, se você estiver vivo, imediatamente você vai estar com Cristo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Nada pode nos separar desse amor. E dessa forma, queridos, eu encerro convidando você e desafiando você. Em primeiro lugar, renda-se a esse amor. Se entregue. Por isso que nós vamos cantar essa canção. Pode vir aqui, pode chegar aqui, vamos cantar essa última canção tão linda. Eu me rendo aos seus pés. Em primeiro lugar, renda-se a esse amor. De repente você veio aqui nessa noite e você ainda não entendeu esse amor. Você ainda não entendeu o que Cristo fez por você. Quero dizer para você, arrependa-se, entregue sua vida a Cristo, renda-se a esse amor e saia daqui restaurado, liberto para a glória de Deus. Segundo desafio, ame a Deus. Jogue fora os ídolos do seu coração. Deixe de viver uma vida apenas mais ou menos e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Jogue fora os ídolos do seu coração, aquelas coisinhas boas que muitas vezes fazem com que nós deixemos de amar a Deus como deveríamos. Coloque as coisas secundárias em segundo lugar. Mas aquilo que é primário, aquilo que é primeiro, que é Deus, coloque Ele como o principal da sua vida. Viva por Ele e o ame de todo o seu coração. Eu faço esse desafio com você e você vai perceber que grande parte dos seus problemas serão resolvidos. Grande parte das suas angústias, grande parte das suas tristezas, e você vai ser inundado com uma alegria que você nunca teve. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. É por isso que lá no Pai Nosso, que tem sido exposto aqui pelo pastor Luciano de uma maneira tão linda, o Senhor Jesus ensina-nos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É porque para Jesus e para nós, Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus é sempre em primeiro lugar. Amém? Faça isso, queridos. Faça isso. Lance fora os ídolos do seu coração, aquelas coisinhas boas, o conforto, algumas pessoas, o dinheiro, muitas vezes as riquezas, o trabalho, aquilo que está tomando o primeiro lugar na sua vida. E ame acima de tudo a Deus, porque Ele te amou primeiro, e aqui estão as provas do seu amor. Amém? Vamos cantar. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti, Senhor, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Convido você nessa noite, querido, a se render a Cristo. De repente, como eu disse, você veio aqui e você ainda não fez uma entrega total. Deus ainda não é o principal da sua vida. Deus ainda não está em primeiro lugar. Faça essa entrega hoje. Faça esse compromisso hoje. Viva para Cristo. Entregue sua vida a Ele. Ele é a nossa melhor companhia. O amor dele é real, é verdadeiro. Eu quero orar com você nesse momento. Mas enquanto eu estiver orando, você sentir tocado no seu coração para fazer esse compromisso, faça um compromisso de servir a Deus, sempre colocá-lo em primeiro lugar na sua vida e de amá-lo. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque esse texto nos mostra as provas do teu amor. A Bíblia toda mostra, Senhor. Em todos os momentos, em todos os textos, nós vemos o teu amor. O Senhor tem provado o seu amor na história da tua redenção. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre nos faz lembrar do teu amor. Pela tua palavra, pelas canções como essa que nós acabamos de cantar. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deu o teu Santo Espírito para nos consolar e nos convencer quando nós estamos errados, quando nós estamos num caminho ruim. E o Senhor sempre nos corrige, Senhor Deus, e nos coloca por caminhos aplanados. Obrigado, Pai, pelo teu amor que é manifestado, Senhor Deus, na eternidade. O teu amor que é provado na história da nossa vida, quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos liberta, Senhor Deus, do pecado, da culpa e da condenação, e em Cristo Jesus o Senhor nos salva. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus sabemos que nada pode nos separar desse amor. E em Cristo Jesus nós temos garantido um lugar ao seu lado na eternidade, na glória.
Muito obrigado pelas provas do seu amor. E que nessa noite, Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não entendeu esse amor, Pai, se há alguém aqui que ainda não tem essa confiança total no Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar esse coração, transformar. Transforma o nosso coração, Senhor, porque muitas vezes somos inseguros, carecemos de Ti, Senhor. Por muitas vezes, Senhor, nos esquecemos, e por isso muitas vezes nos tornamos idólatras. Idólatras até de coisas boas que nós colocamos no lugar do Senhor no nosso coração. Limpa o nosso coração, tira todo esse lixo, esse entulho, Senhor, que muitas vezes nós acumulamos de ídolos, Senhor. Muitas vezes nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse o teu servo Calvino. E é assim mesmo, Senhor. Limpa, Senhor Deus, o nosso coração desses ídolos, Senhor, para que só o Senhor tenha primazia na nossa vida e nos faz viver uma vida perene, uma vida plena, Senhor, abundante na Tua presença. Nós nos entregamos aqui, renovamos o nosso compromisso, Senhor, diante do Teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, nós também queremos amá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Muito obrigado, Deus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe.